boa noite. Está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje você confere. Professor de reforço é preso suspeito de abusar sexualmente das alunas durante as aulas. Piauí é líder na redução de queimadas florestais no Brasil. Câmara Municipal aprova empréstimo de 95 milhões para a compra de ônibus. E mais, Ministério da Saúde modifica as regras para a doação de sangue no Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. A Polícia Civil do Piauí deflagrou na manhã de hoje o dia D da Operação Cerco Fechado. Trabalho que resultou em cerca de 50 prisões e no cumprimento de mais de 100 mandados de busca e apreensão em Teresina, na região metropolitana e no interior do estado. Uma operação que tem o objetivo de dar cumprimento a vários mandados de prisão de diversos crimes aqui no nosso estado. Esse balanço aqui final do resultado dessa operação, o delegado apresentou aqui cerca de 87 pessoas presas por diversos crimes aqui no estado, tanto na capital Teresina como também no interior do Piauí. Como eu disse, é uma operação que tem o objetivo de unir forças ali de todas as polícias especializadas, da Polícia Civil, também da Polícia Militar, com o apoio de toda a força de segurança do estado, para justamente dar cumprimento a pessoas que possuem mandados de prisão em aberto. Vamos ouvir o que disse o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Luciquei. Então nós começamos essa operação na última quarta-feira, contabilizando os mandados, e até o presente momento já são 87 mandados de prisão cumpridos, certo? Combinado. Então, uma operação muito relevante, nós temos prisões por homicídio, inclusive por um faccionado que determinou a morte de um rival no Tribunal do Crime, ali no Porto Centro. O delegado Divanilson e a equipe com a Polícia Militar realizaram a prisão. Temos prisões por estupro de vulnerável, de um professor que estuprava as alunas, né? Temos prisões por estelionato, por furto, roubo de veículo. Então, prisões importantes na Delegacia de Repressão a furto e roubo de veículos. Então tá aí, essa é mais uma operação Cerco Fechado deflagrada pelas forças de segurança aqui do Piauí. O delegado Luciqueico também trouxe outros detalhes, como por exemplo que durante essa operação foram 12 armas apreendidas, cerca de 500 mil reais em dinheiro também que foram bloqueados e apreendidos ali em bens que a polícia conseguiu durante essa operação, e também destacar as ações realizadas no bairro Torquato Neto. A gente já acompanhou recentemente uma operação ali para tirar faccionados que haviam se apropriado daqueles apartamentos. Na ação de hoje, os policiais voltaram novamente ao bairro Torquato Neto para verificar também a questão desses faccionados que estavam nesses apartamentos. Então, uma mega operação, 87 pessoas presas aqui no Piauí, crimes diversos. O projeto Pipas, uma iniciativa da Equatorial Piauí, propõe levar educação sobre segurança elétrica às escolas de Teresina e Parnaíba. A iniciativa promove teatro de bonecos, gincanas e oficinas de pipas de papel. O objetivo é orientar crianças e adolescentes sobre os riscos da brincadeira próxima à rede elétrica. Acompanhe na reportagem. Empinar pipa é uma brincadeira que faz parte da infância de muita gente. Mas quando a diversão acontece perto da rede elétrica, o que era para ser uma brincadeira pode terminar em acidente grave. Em Teresina, já foram registradas mais de 30 ocorrências de interrupção no fornecimento de energia provocadas por pipas somente este ano. No Piauí, o número passa de 100 casos. E é justamente para alertar crianças e adolescentes sobre esses riscos que o projeto Pipas chega ao Piauí. A iniciativa leva educação e prevenção para escolas da capital. O Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, que é sediado no Pará, ele tem o patrocínio da Equatorial Energia para levar o projeto Pipas, que tem o objetivo de conscientizar e prevenir acidentes na rede elétrica através do uso de pipas. Então o projeto leva uma mensagem lúdica, uma proposta bem de brincadeiras, mas levando uma mensagem importante de que empinar pipa é divertido, mas empinar pipa com segurança é muito melhor. A programação é feita de forma lúdica. Teatro de bonecos e gincanas ajudam os estudantes a identificar situações de perigo e a aprender como brincar com segurança. Primeiro, a conscientização, né, cidadã, de eles poderem brincar
de algo com segurança, que é o uso, que é soltar pipa, muito comum aqui na nossa comunidade, e despertar esses valores, né, de conscientização de cuidado com o próximo, de preservação, e principalmente, né, de prevenção, né, de acidentes, que é muito comum também aqui na nossa região. Estão muito empolgados, porque é uma prática, né, do cotidiano deles, e poder desenvolver essa prática de forma mais segura, né, tendo essa confiança, eles estavam muito empolgados. Nas atividades, os alunos participam de desafios como o Labirinto de Fios e o SOS Energia. A proposta é transformar o aprendizado em informação que possa ser levado também para dentro de casa e para a comunidade. Mais do que ensinar a empinar pipa com segurança, a proposta é fazer das crianças e adolescentes multiplicadores de informação. Um aprendizado que começa aqui na escola e serve para evitar acidentes. O projeto, além das aprendizagens para pipas, o projeto também traz vários cuidados do uso de energia dentro de casa. Eles vão dar uma contribuição social, eles vão levar para suas famílias, eles vão discutir, né, e apresentar aos pais o que aprenderam aqui na escola com o projeto. Em 2025, quase 500 interrupções de energia no Piauí foram provocadas por pipas. Mais de 80 mil clientes foram afetados. Somente nos primeiros meses deste ano, mais de 16 mil consumidores já ficaram sem energia pelo mesmo motivo. Os meses de junho e agosto concentram mais ocorrências. É quando os ventos ficam mais intensos e as férias escolares aumentam a prática. A garotada leva para casa um aprendizado que vai além da brincadeira. Empinar pipa com segurança, longe da rede elétrica, é compartilhar essa informação com familiares e amigos. Eu estou aprendendo várias coisas sobre pipa para nós se proteger com as redes elétricas, para nós não se machucar quando nós for empinar pipa. Com certeza, até porque empinar pipa é uma distração que a criança vai poder estar fazendo, enquanto ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa de errado, ela vai estar brincando como uma criança normal. Eu estou aprendendo sobre que as coisas que não pode fazer quando está empinando pipa. Não pode empinar pipa perto de uma rede elétrica, porque pode explodir, pode sobrecarregar e faltar a luz do bairro todo. Sobre que não pode empinar pipa em lugares arriscados, como fios elétricos e outras coisas. Eu estou aprendendo que não pode soltar pipa perto de afiações de porte, não pode colocar mais de um T em uma só tomada, porque pode dar curto-circuito. Em Teresina, o projeto Pipas passa por 3 escolas municipais, mas a proposta também é levar para outros municípios. O projeto, cada cidade que ele visita, ele atende 3 escolas, né? Então nós saímos do Pará, viemos para Teresina, né? Estamos aqui no Piauí, vamos fazer Parnaíba e em seguida nós vamos para Goiás, fazer Goiânia e Aparecida de Goiânia. E um professor de reforço escolar foi preso nesta terça-feira em Teresina. Ele é suspeito de crimes sexuais contra crianças que frequentavam as suas aulas. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A polícia também deu cumprimento a um mandado de prisão contra um professor de reforço. De acordo com as informações da polícia, ele é suspeito de abusar de 2 crianças de 11 anos. A polícia teve conhecimento desse caso após os pais denunciarem esse caso. Isso porque as crianças começaram a apresentar um comportamento diferente. O local também onde essas aulas eram ministradas também começou a chamar a atenção. Esse professor, ele não era de nenhuma escola assim diretamente, ele aplicava aulas de reforço. Vamos ver o que diz o delegado Thales Gomes, que traz mais detalhes da prisão desse professor suspeito de abusar dessas 2 crianças de 11 anos. Vamos ouvir o que disse o delegado. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente foi acionada a fim de apurar crime de estupro de vulnerável relativo a um professor de reforço, reforço escolar, contra crianças de 11 anos de idade. Nesse momento, a polícia está fazendo as oitivas decorrentes dessa prisão e foi apreendido vários equipamentos na residência do preso, do investigado, para serem periciados e avançar nas investigações.
E veja no próximo bloco, Câmara Municipal de Teresina aprova empréstimo de 95 milhões de reais para a compra de ônibus. A gente volta já. Estamos de volta com Band Cidade. E o Piauí alcançou no primeiro semestre desse ano um resultado histórico no combate a incêndios florestais. Foi o estado brasileiro que mais reduziu a área queimada nesse período. Esses dados são de janeiro até o mês de junho deste ano. De acordo com esses dados, houve uma redução de 68% nessas áreas queimadas aqui no estado. Segundo os dados da SEMAR, esse é o melhor resultado aqui no Piauí desde o ano de 2022. Em comparação, claro, com o ano de 2025, né? Essa redução de 68%. Para você ter ideia, essa área que deixou de ser queimada aqui no Piauí representa ali cerca de 80 mil campos de futebol, um espaço que representaria mais ou menos essa proporção. Então, um dado muito importante, sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o Felipe Gomes, ele que é diretor de licenciamento da SEMAR, está aqui ao nosso lado. Seja muito bem-vindo aqui à TV Band Piauí. Quando a gente fala nessa redução, qual é o impacto ambiental disso para o nosso estado? Na verdade, o principal impacto é a redução das emissões de CO2. Isso significa que o estado, primeiro, obviamente, está preservando sua vegetação nativa e, com isso, preservando a fauna, a flora, ou seja, nosso patrimônio natural, e também diminuindo a emissão de gás carbônico, né, para a atmosfera. Então, eu diria que esses são os principais impactos positivos dessa redução. É uma redução com um número considerável, né? Que ações que a SEMAR considera que foram importantes para que houvesse essa redução considerável nessas áreas queimadas aqui no nosso estado? Pronto, perfeito. Nós temos dois fatores, né? O primeiro tem um fator natural, de fato, o inverno, né, que a gente chamado, o período de chuva, foi um período de considerável, volume de chuva bom, digamos assim, e também, obviamente, tem ações de ordem prática, de estratégicas governamental. Sobretudo, eu destacaria duas ações. Primeiro, uma articulação entre os órgãos envolvidos nisso, né, através do Pacto Piauí Sem Queimadas. A gente publicou, o governo publicou um decreto em que promove, né, estabelece estratégias de articulação e classificação dos níveis das ocorrências para otimizar os recursos, sobretudo do Corpo de Bombeiro e das brigadas municipais. E além também do fortalecimento, e o segundo ponto é o fortalecimento das brigadas municipais, né? A SEMAR tem investido bastante nisso, já são 180 municípios com brigadas formadas, mais de 2.800 brigadistas formados também, fornecimento de EPIs para essas brigadas e também suporte tecnológico da SEMAR por parte desses voluntários municipais que são a linha de frente, né, dos incêndios florestais. Então, combatendo antes, né, de forma com precaução, acaba que a área afetada acaba diminuindo. E atendendo a uma solicitação da Prefeitura de Teresina, a Câmara Municipal aprovou hoje a concessão de um empréstimo de 95 milhões de reais. Segundo a Prefeitura, esse recurso será utilizado na renovação da frota de ônibus na cidade. Mais informações com o repórter Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliete Nunes e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Venho aqui mais uma vez trazer as principais informações da política. E olha, hoje foi aprovado na Câmara Municipal de Teresina uma operação de crédito, um empréstimo de 95 milhões de reais. O projeto foi aprovado em regime de urgência, é de autoria da Prefeitura de Teresina, do prefeito Silvio Mendes. Essa operação de crédito foi feita a partir da Caixa Econômica Federal e afirma e assegura ao prefeito de que foi feita em condições de juros favoráveis ao município. A perspectiva é de que 150 novos ônibus incrementem o transporte público, fortaleçam o transporte público municipal a partir desse recurso que deve chegar aí com contrapartida de 5 bilhões da gestão municipal. Eu ouvi alguns parlamentares da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Deolindo Moura, do PT, e o vereador Draga Alana, que também falaram aí sobre a perspectiva de aplicação desse recurso, mas também, Carliete Nunes e a quem nos acompanha, sobre a necessidade de que esses novos veículos, na opinião dos parlamentares, passem por uma gestão diferente da do que é hoje administrada, no caso, pelo CETUT. Vamos acompanhar o que disseram os parlamentares. Mentes e corações torcem para que a Prefeitura Municipal de Teresina não entregue esse recurso
como forma de ônibus de presente para o Setut administrar. Porque nós sabemos que não vai funcionar, porque já não funciona há muito tempo. E não faz sentido aquilo que está dando errado, a gente continuar investindo nisso. Então, nesse sentido, nós esperamos e apoiamos que a Prefeitura Municipal de Teresina possa fazer um novo contrato e possa entregar esses ônibus para quem possa administrar e dar solução a essa situação do sistema de transporte. Seria a própria coletivo. Prefeitura administrando esses ônibus? Criaria aqui um debate bem avançado em relação a isso, o que a gente pode perceber. Que lá atrás, quando tem o domínio diretamente do Setut, a gente viu que não corria da melhor forma possível. Realmente o dever da prestação de conta desses recursos. Então, eu particularmente não sou favorável que esse recurso seja dominado pelo Setut. Eu sou Júnior Santos e essas foram as informações direto da redação. E ainda falando sobre esse empréstimo, a Band Piauí foi às ruas conversar com a população para saber o que eles pensam desse investimento na renovação do transporte coletivo da cidade. Sol forte, calor e longas horas de espera nas paradas de ônibus fazem parte da rotina de muitos passageiros em Teresina. E quando o ônibus finalmente chega, muitas vezes está lotado, sem espaço para mais passageiros e sem o conforto esperado por quem depende diariamente do transporte público. Por isso, a Prefeitura de Teresina pretende colocar 150 novos ônibus em circulação na capital até o fim deste ano. Segundo o prefeito Silvio Mendes, cerca de 100 veículos devem ser adquiridos por meio de uma operação de crédito de R$100 milhões, enquanto outros 50 serão comprados com recursos próprios do município. Do financiamento, R$95 milhões devem vir do Ministério das Cidades e outros 5 milhões serão a contrapartida da Prefeitura. O prefeito afirma que a operação terá juros baixos e será a única nova contratação de crédito prevista pela gestão. Ainda não há uma data definida para a chegada dos primeiros ônibus. Além da renovação da frota, a Prefeitura também anunciou a licitação para a construção de 500 novas paradas de ônibus aqui em Teresina. A justificativa é de que boa parte dessas paradas estão deterioradas e precisam ser substituídas. A prioridade é de novas coberturas para proteger a população da chuva, do sol e do calor. Em muitas paradas falta estrutura, sombra e conforto para esperar pelo transporte. Debaixo do sol forte de Teresina, a espera pode ficar ainda mais difícil para os passageiros. A promessa de renovação da frota e das paradas acontece em meio às reclamações de usuários sobre a qualidade do transporte público de Teresina. Pelo menos a expectativa com a chegada dos novos ônibus é positiva. A promessa é melhorar o transporte público e oferecer mais conforto para quem depende diariamente desse serviço. Mas para quem enfrenta horas de espera e as condições das paradas, fica a pergunta: será que os novos veículos vão realmente mudar essa realidade? Iria ajudar bastante a população, porque da situação que a gente vive, iria melhorar sim. A situação muito precária, está muito precária. Aqui mesmo eu estou com mais de 40 minutos esperando ir para a Zona Leste. E até agora nada? Nada. Das paradas de ônibus, o que é que você acha hoje das condições das paradas? Também deveria melhorar por conta tanto do sol como da chuva, né? Deveria melhorar também. Está precisando de bastante transporte, o povo fica aqui esperando por ônibus mais de 1 hora, às vezes mais de meia hora, né? E a frota está pouca, tem que aumentar essa frota, né? E hoje, como é que está a situação? Hoje está desse jeito que eu estou lhe falando, tá assim um pouco reduzido, né? Tem hora que a parada está cheia de gente e falta ônibus para levar o povo. E o povo fica se maldizendo, reclamando. Precisa de uma melhoria da frota, também como das paradas de ônibus, como você vê aqui, né? É isso que precisa para o povo, né? Eu acredito então, essa quantidade vem ajudar bastante? Vem ajudar bastante, sim, porque está precisando, o povo está precisando disso aí, viu? Dessa melhoria. Tem poucos ônibus, muito pouco. É difícil eu pegar ônibus, mas quando eu pego é muito demorado na parada, às vezes eu passo até 1 hora na parada de ônibus. E hoje, como é que você vê a situação do transporte público aqui de Teresina? Péssimo. As paradas de ônibus? São boas também, não? Então precisa melhorar bastante? Tudo. Precisa melhorar muito, muito. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Sempre na marca da exclusividade para o nosso estado, para o Band Cidade. Nossa equipe volta de Brasília.
Boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador e alegria de voltar da capital federal, agora já vivendo o período verdadeiramente eleitoral, com início nesse final de semana das campanhas eleitorais e muitos temas, além do TSE, que a gente vai estar acompanhando durante a semana aqui direto da capital de todos os brasileiros. E nesta terça-feira, nossa equipe em Brasília traz alguns números revelados pelo Tribunal Superior Eleitoral na disputa das vagas para a Câmara Federal em 2026. As eleições deste ano para a Câmara dos Deputados terá menos candidatos que as eleições de 2022. Também há menos candidatos disputando a reeleição. Por enquanto, há uma média de 15 candidatos para cada vaga, relação que varia de acordo com o estado. Aqui no Distrito Federal, temos a maior concorrência. São 164 candidatos disputando 8 vagas, ou seja, 21 candidatos por vaga. A menor concorrência está no estado do Amapá. São 89 candidatos para 8 vagas, 11 candidatos por vaga. A reeleição neste ano dos 513 deputados em exercício, só 437 vão disputar a reeleição. Em 2022, foram 448. A diferença pode ser explicada pelo aumento do número de deputados que decidiram concorrer a uma vaga no Senado da República. Em 2022 foram 21 e agora são 42. Há também deputados federais que estão disputando vagas em assembleias legislativas. Este ano serão 11 deputados federais que estarão nesta disputa e ainda 5 deputados concorrem ao cargo de governador, 1 ao de vice-presidente da República, 1 ao de vice-governador e 3 de primeiro suplente de senador. Dos deputados atuais, 13 não concorrem a nenhum cargo eletivo em 2026. São os destaques, as informações, aquilo que a gente pôde acompanhar de mais importante nesta segunda-feira para você, telespectador do Band Cidade. De Brasília, Napoleão de Castro. O Prêmio Cidades Excelentes, que reconhece as melhores iniciativas na gestão dos municípios, teve as inscrições prorrogadas. Confira. O Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 está na sua 6ª edição, reconhecendo as melhores gestões municipais do Brasil. O indicador avalia critérios como eficiência fiscal, educação, saúde, governança e novidade deste ano, segurança pública. As inscrições para prefeituras se encerram em 31 de agosto. Acesse o QR Code para mais informações. Embora cidades maiores como Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano concentrem mais recursos econômicos, cidades pequenas como Olho d'Água do Piauí, Pedro Laurentino e São Félix do Piauí se destacaram mesmo com populações inferiores a 3.000 habitantes, mostrando que não é o tamanho da cidade que determina a qualidade de vida de seus moradores, mas sim as boas práticas administrativas de seus gestores. Participe! E veja no próximo bloco, o Ministério da Saúde atualiza regras para a doação de sangue em todo o país. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Band Cidade e o Ministério da Saúde publicou novas regras para a doação de sangue no Brasil. Mais informações com Lucas Klisman. Essas mudanças, elas fazem parte de uma portaria que foi publicada no mês de julho e elas passam a valer a partir do dia 30 de setembro. A gente veio até aqui ao Hemocentro no Piauí, aqui no Hemop, para entender melhor um pouco dessas mudanças. Quem traz para a gente mais detalhes é a doutora Karina Nava, ela que é gerente técnica do Hemop. Doutora, muito bem-vinda aqui à TV Band Piauí. Primeiro, essas mudanças na doação de sangue, elas têm o objetivo de ampliar também essa demanda, trazer mais doadores? Essa portaria ela veio trazendo algumas mudanças, né? Ela veio depois de
de 12 anos, né, do texto anterior, e ela tem como objetivo trazer mais doadores. A gente sabe que muitas pessoas têm vontade de doar sangue, então a gente ampliando esses critérios de aptidão, a gente espera, além de incutir a cultura da doação, a gente trazer realmente os doadores que têm vontade de doar e por algum motivo não podem e podem ser contemplados com essa nova portaria. Doutora, em relação a tatuagens e piercings, o que muda agora com essa portaria? Em relação à tatuagem, a gente teve uma mudança bem significativa. Se ele souber identificar esse local que ele fez a tatuagem, que tenha um alvará sanitário, que tenham poucos riscos, então ele pode doar em 7 dias. Tá? Agora, se esse doador ele não conseguir identificar o local, ou então descrever, né, se for algum lugar mais inóspito, enfim, ele terá 4 meses, mas mesmo assim teve mudança, porque antes era de 6 meses a 1 ano, então hoje reduziu bastante esse período pós-tatuagem. Agora, uma situação que está bem alta são aquelas canetas emagrecedoras, né? E essa portaria também traz um entendimento sobre isso. Como é que fica agora essa situação? Isso, há 12 anos nós não tínhamos essas canetas, agora é uma realidade, e a portaria ela é bem clara, ela diz que quem usa as canetas emagrecedoras, elas podem doar, desde que não tenham nenhuma manifestação, que às vezes dá náusea, vômito, está mudando a dose, está sentindo alguma coisa. Se ele estiver bem, ele está apto. Agora tem a questão do compartilhamento das agulhas. Se ele estiver compartilhando essa agulha com alguém, né, aí ele vai pegar um período maior de 4 meses de inaptidão. E essa edição do Band Cidade fica por aqui. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Band. Mas amanhã, nesse mesmo horário, eu encontro você no Band Cidade. Boa noite.